Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E um dos principais grupos da história de Honkai Star Rail, eu acho que todo mundo concorda que são os Caçadores de Stellaron. Essa facção se envolveu por diversas vezes na história principal, influenciando alguns acontecimentos e eventos, mas você sabe o que eles são? Como surgiram? Sua resposta for não, não se preocupe, porque nesse vídeo eu vou te explicar tudo. Aliás, se você gosta da lore de Honkai Star Rail e quer entender mais sobre esse universo, se inscreve aí no canal, ativa as notificações também e deixa o teu like para fortalecer. E vamos lá, junto com o Expresso Astral, dá para dizer tranquilamente que os Caçadores de Stellaron são um dos grupos mais importantes da história de Honkai Star Rail. Antigamente, pouco se sabia sobre esse grupo, inclusive pelo próprio nome, acreditava-se que os caçadores apenas coletavam Stellarons por uma motivação desconhecida, o que não é bem assim. Caçadores de Stellaron, na verdade, são um grupo que segue o caminho da finalidade, que representa o fim de todas as coisas. Terminus, o Aeon da finalidade, certa vez revelou uma profecia de que 4 caminhos impulsionariam o fim do universo. Esses caminhos seriam destruição, inexistência e harmonia. A respeito do quarto, ele ainda é um mistério. Se os caçadores trilham o caminho da finalidade, isso quer dizer que eles desejam o fim do universo? E não é que eles querem acabar com o universo. É justamente o contrário. Os caçadores estão tentando impedir a concretização da teoria dos 4 apocalipses. Ou melhor dizendo, eles estão tentando seguir o melhor caminho possível para que o universo não seja totalmente devastado. O líder e fundador dos caçadores é Hélio, o escravo do destino. Hélio possui a habilidade de prever possibilidades futuras e, utilizando esse poder, ele guia os caçadores em suas missões. Também não temos muitas informações sobre o passado de Hélio, mas em algum momento ele entrou em contato com uma mulher chamada Kafka que estava em uma missão. Kafka nasceu em Pteruges 5, um planeta contaminado por um Stellaron, cujos habitantes desconhecem o conceito de medo. Por não sentirem medo, as pessoas desse planeta são dominadas por seus desejos e prazeres, o que as faz virar demônios. Não sabemos se isso é literal, mas é fato que Kafka, essa pessoa ao qual Hélio estava procurando, caçava esses demônios. A habilidade de Kafka, o sussurro espiritual, permite que ela controle pessoas através da fala. Hélio deve ter percebido essa habilidade e, somando isso às capacidades gerais da Kafka, decidiu convidá-la a fazer parte dos caçadores de Stellaron. Óbvio que ele também tinha previsto que Kafka seria uma peça central no seu plano envolvendo aí a lidar com a teoria dos 4 apocalipses. Kafka, por possuir um vazio em sua mente e coração, o que a faz não ter o mecanismo do medo, algo comum para quem nasceu em Pteruges 5, optou por aceitar o convite de Hélio, já que, seguindo o roteiro dele, poderia ser ajudada. Com o tempo, Kafka se tornou a segunda no comando do grupo, ficando responsável mais tarde por cuidar do Desbravador. Pois é, Desbravador, antes de ser encontrado pelo Expresso Astral, fazia parte dos Caçadores de Stellaron, sendo um dos membros mais antigos do grupo. Parece que antes da chegada do Desbravador, os roteiros de Hélio realmente giravam em torno de certos Stellarons específicos. Então parece que o objetivo do grupo envolvia isso. Talvez Hélio imaginou que com os Stellarons, utilizando eles, ele poderia impedir o fim do cosmos, algo assim. Porém, depois que encontrou o Desbravador, o plano de Hélio mudou. Mas e o passado do Desbravador? Quem ele é? Da onde veio? Também não sabemos. Mas já foi revelado que Hélio foi quem encontrou o Desbravador e o entregou para Kafka cuidar. Hélio sabia que o Desbravador era extremamente importante no plano para conduzir melhor a teoria dos 4 apocalipses. Mais especificamente, no roteiro de Hélio, o Desbravador estava destinado a lutar contra o Aeon da Destruição, Nanook. Depois de o Desbravador entrar para os caçadores, algum tempo depois, o soldado AR-267-10 da Cavalaria de Ferro de Glamour, ou melhor dizendo, a Vagalume, foi encontrada pairando no espaço após explodir um planeta ou lua durante sua luta contra o Enxame. Vagalume é uma humana geneticamente modificada, criada com o propósito de combater o Enxame. Ela, assim como seus irmãos, que faziam parte da Cavalaria de Ferro de Glamour, utilizava trajes blindados chamados de máquinas de assalto estratégico, ou SAM. Quando o Enxame deixou de ser uma ameaça para Glamour,
os líderes do conselho começaram a duvidar daquela que controlava telepaticamente a Cavalaria de Ferro, ou seja, Sua Majestade Titânia. Então meio que uma treta surgiu aí, e ficou subentendido que Glamour foi destruída em parte pela própria Cavalaria de Ferro, talvez a mando de Titânia. Algum tempo após a queda de Glamour, alguns remanescentes da Cavalaria participaram de uma operação contra o Enxame em um local conhecido como Vale da Fenda. A operação foi bem sucedida, mas todo o grupo morreu, com exceção da Firefly. Quem salvou e convidou Firefly para fazer parte dos caçadores de Stellaron foram Kafka e o Desbravador. Ele prometeu encontrar uma cura para a síndrome de perda de entropia de Firefly e dessa forma ela aceitou fazer parte do grupo. A síndrome de perda de entropia, para quem não sabe, é uma condição rara que faz a pessoa desaparecer com o tempo. Nos estágios iniciais, o indivíduo ainda consegue realizar tarefas simples, mas com o agravamento, o portador se torna lento, envelhece mais rápido, até o ponto de desaparecer completamente. Eu não disse para vocês anteriormente que a teoria do fim de tudo envolve 4 finais: destruição, inexistência, harmonia e um outro desconhecido? Então, Hélio decidiu escolher Vagalume como a última sobrevivente do fim relacionado à inexistência. No fim da inexistência, depois que tudo fosse consumido, Firefly deveria ser a última sobrevivente, dando tudo de si para reverter a situação. Poseira, se a Vagalume era responsável, foi escolhida por Hélio para dar um jeito no fim da inexistência, e a respeito dos outros caminhos: harmonia, destruição e o desconhecido. Cada um dos caçadores então ficaria responsável por cuidar de um caminho. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Agora, se vocês querem saber qual caminho a Kafka estaria relacionada, bom, no arco de Luofu, Kafka fala sobre Nanook, então pode ser que ela tenha sido escolhida como a última sobrevivente do caminho da destruição. Faria sentido por um lado, porque Kafka é uma das principais do grupo, se não a principal. Portanto, como Nanook aparenta ser o grande antagonista da lore de Honkai Star Rail, eu imagino que Kafka tenha sido aí a escolhida por Hélio a lidar com um fim relacionado à destruição. Mas pode ser também que ela tenha relação com o caminho que ainda não foi revelado. Após o recrutamento de Firefly, Hélio ouviu falar sobre um homem amaldiçoado de Luofu e enviou Kafka e Firefly, agora como Sam, para recrutá-lo. Esse homem era Blade, que resistiu no início, mas acabou sendo convencido por Kafka. Blade, ou melhor dizendo, Yingxing, antigamente fazia parte de um grupo de heróis de Xianzhou chamado Quinteto das Nuvens. Yingxing era um humano artesão que conseguiu alcançar o título de Mestre da Fornalha de Luofu. Devido a certos acontecimentos, um dos membros do Quinteto das Nuvens, a Bai Heng, acabou por morrer. Isso fez com que outro membro, o Dan Feng, tentasse ressuscitá-la, o que o Yingxing também se envolveu nessa história, usando ali a carne de uma criatura da abominação chamada Shuhu, o que o tornou imortal. Blade, após virar imortal, deixou Luofu devido aos crimes cometidos por seu amigo Dan Feng. Tentar ressuscitar a Bai Heng era considerado um pecado em Xianzhou, e como Blade se envolveu nisso, acredita que ele tenha se tornado ali cúmplice, digamos assim. Durante seu exílio, Blade encontrou outra colega do Quinteto das Nuvens, Jing Liu, que o ensinou a arte da espada e também o matou centenas de vezes. O maior desejo de Blade atualmente é o de morrer, para não ter que suportar o fardo de carregar a maldição da imortalidade. Exatamente isso que Hélio prometeu a Blade como pacto para que ele se juntasse aos caçadores. Hélio disse que poderia conceder a morte de Yingxing mesmo através de sua imortalidade. Depois que Blade entrou para o grupo, outra pessoa que também foi chamada a participar dos caçadores foi a Loba Prateada. Loba era uma espécie de hacker que vivia no planeta Punk Lord. Diferente de Blade, de Kafka, de Firefly, parece que a Loba entrou mais facilmente para os caçadores. E sobre seu pacto com Hélio, isso ainda não foi explicado. Depois que o grupo foi formado, pessoal, isso com a Loba, Kafka, Firefly, Desbravador, toda essa galera aí já no grupo, eles participaram de diversas missões, tipo, muitas mesmo. Inclusive, em uma delas, o Desbravador foi o responsável por salvar todo mundo. Foi por isso que em um momento específico da história principal, o Desbravador viu ali a galera dos caçadores como se fossem seus colegas do Expresso. Aliás, o Desbravador, depois de viver ali um certo tempo com os caçadores, ele teve suas memórias apagadas e foi colocado na Estação Espacial Herta, na intenção de se encontrar e se envolver com o Expresso Astral. Antes disso, como vocês sabem,
no prólogo ele recebeu um Stellaron. Tudo isso do desbravador sair dos caçadores, se envolver com o Expresso, faz parte do roteiro de Hélio. E se liga só nisso. Na 3.8 de Honkai Star Rail, descobrimos que quando o desbravador recuperar suas memórias, a teoria dos 4 apocalipse vai convergir para a destruição. Ou seja, em vez de existir 4 possibilidades, vai ser apenas uma, a destruição. Esse parece que é o caminho pelo qual Hélio quer seguir. Ele quer que a profecia de Terminus siga a destruição. A propósito, falando sobre Terminus, é dito que o Aeon da finalidade nascerá quando qualquer uma das teorias dos 4 apocalipses se concretizar. Quando isso ocorrer, Terminus manifestará sua divindade em uma revoada de gatos pretos e viajará pelo universo murmurando uma profecia destinada a se cumprir. Zera, um Aeon que vai virar um monte de gato preto? Os caçadores de Stellaron não são sempre vistos perto de um gato assim? Pois é, antigamente a gente achava que esse gato fosse o Hélio, mas não, eles são manifestações do próprio Terminus. Ainda tem muita coisa pra gente entender sobre a história de Terminus, dos caçadores no geral, tipo, o que o Hélio é. Ele é dito como sendo uma manifestação especial, parece que ele tem uma certa conexão com Terminus. Então tem muito mistério aí pra ser resolvido, mas é óbvio que a Royalverse não vai revelar tudo agora, porque isso faz parte da história principal. Mas pessoal, é isso. O vídeo de hoje foi uma espécie de resumão sobre os caçadores. Pra você que não sabe absolutamente nada sobre esse grupo, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou e quer mais vídeos sobre a história de Honkai Star Rail, não se esquece de deixar um comentário, um like, hypar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e, se possível, virar membro. Muito obrigado pela sua participação até aqui e até a próxima.